Fala, galera! Os mascotes são parte integrante de qualquer evento esportivo. Em campeonatos e torneios importantes, eles são escolhidos especificamente para o evento e, às vezes, eleitos por votação nacional. Mas diversos clubes, seleções e equipes esportivas já têm seus mascotes bem estabelecidos. E eles sempre são muito queridos por todos os torcedores, de crianças a adultos. Durante os intervalos dos jogos, eles adoram entreter o público que os espera ansiosamente. Hoje contaremos sobre as várias travessuras desses personagens que entraram nas lentes das câmeras e, com certeza, serão lembrados por muito tempo pelo pessoal que viu essas cenas hilárias nos estádios e quadras. Bora começar! Partida engraçada! Acontece que os mascotes não só são capazes de alegrar o público durante os jogos, como também controlar bem a bola. Por exemplo, é prática comum no futebol americano jogar partidas curtas entre jovens atletas e uma equipe formada de mascotes de diferentes clubes. Normalmente, o jogo é disputado no intervalo da partida principal. Ao mesmo tempo, os jovens convidados a entrar em campo não são apenas adeptos deste esporte, mas também novatos profissionais. Conforme tudo indicou, esses adolescentes não pareciam ter nenhuma chance sequer contra os personagens massivos, duas vezes maior do que qualquer um em campo. Só que não. Touchdown! Dava pra ver de longe a superioridade da jovem equipe de Minnesota através de seus arremessos. Como resultado, a partida de beisebol terminou com uma pontuação esmagadora de 12-6 para os meninos. Pegadinha ao vivo! Provavelmente não é nenhuma novidade para você que muitos comentaristas esportivos narram a partida diretamente do estádio, em uma ala separada. Assim, os jornalistas americanos filmavam os jogadores durante o aquecimento antes da partida de hóquei entre o Philadelphia Flyers e o Los Angeles Kings. Tudo ocorreu conforme planejado, enquanto eram transmitidas as imagens do treinamento dos jogadores de hóquei. Mas assim que a câmera mudou para os apresentadores, descobriu-se que alguém já havia tomado o lugar deles. Nada mais era do que Gritty, um mascote da equipe da Pensilvânia, que dançava na frente da câmera sem nenhuma vergonha. Poucos momentos depois, o mascote até jogou nos jornalistas algum tipo de serpentina em spray, lembrando que eles estavam ao vivo e se comportaram de maneira muito profissional. Mas falando sério, a paciência que eles tiveram é de causar inveja. Ato nada agradável. Como você já percebeu no vídeo anterior, Gritty é um personagem muito problemático. Rick, take it away! Ele não gosta de zombar só dos jornalistas, mas também do público. E não é à toa que todo mundo já o conhece por ser encrenqueiro. Este vídeo, por exemplo, mostra um fã de esportes da equipe St. Louis Blues ligando a câmera frontal do telefone para tirar uma selfie com um mascote engraçado. Em vez de só posar para a foto, Gritty acaba tirando o boné da cabeça do cara. E não só tira, como lança imediatamente sem hesitar para bem longe. A cara que o dono do boné fez já fala por si só. Como você lidaria com essa situação? Levaria na esportiva ou ficaria com raiva do mascote irritante? Acrobacias. Já o mascote do time de basquete Denver Nuggets prefere entreter o público não com pegadinhas estranhas, mas com suas próprias habilidades acrobáticas. Durante o jogo, ele surpreendeu os fãs ao dar um salto espetacular para trás, diretamente do assento, e inclusive desafiou um dos espectadores a fazer o mesmo. Contudo, o mascote dificilmente imaginava que entre a plateia houvesse alguém muito mais habilidoso. O rapaz primeiro repetiu a manobra do mascote engraçado, depois deu várias cambalhotas consecutivas por toda a quadra de basquete, assim como um atleta exemplar em uma competição de ginástica. Beijo aleatório. A famosa câmera do beijo, que segue traiçoeiramente os fãs nas arquibancadas durante os intervalos, deixa todo mundo envergonhado. Imagine você em um date ruim, com uma pessoa que você só quer escapar o mais rápido possível, e de repente, vocês viram o foco da câmera, enquanto a multidão aguarda por um selinho. Ou seja, ninguém gosta de passar esse tipo de constrangimento, mas o mascote do clube de basquete Atlanta Hawks, sob a mira das câmeras do beijo, sente-se bastante à vontade. Todo mundo já até conhece o estilo do comportamento dele em tais situações. Primeiro ele senta ao lado de alguém na arquibancada e, veja você mesmo, chega a ser hilário. Aliás, essa tradição de mostrar pessoas aleatórias na câmera na hora do intervalo do jogo e exigir um beijo delas remonta aos anos 80. Naquela época, enormes telões modernos estavam apenas começando a ser instalados
nas quadras de basquete, e os organizadores das competições realmente queriam tirar o máximo proveito disso. Alguns acham que a parte romântica do timeout é mostrada apenas nos estádios, mas na verdade é muitas vezes transmitida pela TV, portanto cuidado, pois esse constrangimento pode ficar para sempre gravado na história. Ataque de perder as vistas. A principal tarefa do mascote é, obviamente, entreter a galera na arquibancada e fazer uma atuação engraçada fora do comum. Às vezes, as ideias de encenação literalmente surgem do nada. Foi o que aconteceu com o mascote da equipe de basquete de San Antonio Spurs, quando ele foi acidentalmente atingido por uma bola lançada por um jogador do seu próprio time. O coiote engraçado primeiro caiu de surpresa, depois se levantou com os olhos virados na posição vertical e logo em seguida os perdeu completamente em algum lugar no corredor entre as arquibancadas. Não dá pra negar que a habilidade de atuação dele foi... Jogo arriscado. Os organizadores de competições esportivas fazem literalmente de tudo para animar o público que espera o início da partida. Esta é provavelmente uma das atividades de intervalo mais originais que existem. Nesse caso, mascotes e líderes de torcida participam de uma brincadeira bem inusitada. Atuando como uma bola de boliche viva, eles eram lançados a toda velocidade em direção aos pinos macios, enquanto a arquibancada ia à loucura. Para falar a verdade, parece um pouquinho doloroso. Afinal, se os mascotes estão protegidos do impacto por uma camada densa do traje, as líderes de torcida colidem com os pinos sem nenhuma proteção. Porém, a julgar pelas expressões no rosto dos torcedores, ninguém é contra um entretenimento tão incomum e divertido assim. Cena chocante. T-Rock, o mascote do time de futebol americano Tennessee Titans, tem milhares de seguidores nas redes sociais e até mesmo foi nomeado o mascote mais legal pelo canal Cartoon Network, graças principalmente à sua atuação em campo. Basta olhar para ele para entender por quê. Esse guaxinim brincalhão com uma cabeça enorme se aproxima da líder de torcida e então rapidamente a pega e a engole. A gente espera que esse truque tenha sido ensaiado e planejado com antecedência. Caso contrário, a cheerleader pode ter levado um grande susto. Cheerleaders get together. Uou! A propósito, já que estamos falando de mascotes memoráveis e bem-sucedidos, não vai achando que criar um personagem assim para uma equipe é moleza. Cada mascote deve ter não só aparência original e carismática, mas também suas características próprias, assim como uma pessoa. Na história dos esportes, há casos em que mascotes foram totalmente esquecidos pelo público e se tornaram um fracasso para seus autores. Um bom exemplo são esses dois ciclopes estranhos, que o comitê organizador britânico escolheu como mascotes dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Foi então que inventaram uma nova tecnologia de câmeras embutidas na cabeça, graças à qual qualquer pessoa poderia ver grandes eventos esportivos através dos olhos do mascote. Mas as figuras acabaram sendo tão entediantes e estranhas que ninguém se lembra mais de suas existências. Já na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o coração da torcida se derreteu pelo Fuleco, um charmoso tatu-bola que é lembrado até hoje. Com um mascote tão gracioso como este, os organizadores já sabiam que a animação dos jogos, sucesso. Enganando o jogador. Mas o hiperrealista mascote do time de basquete Memphis Grizzlies não se importa em pregar pegadinhas em campo com a galera. Nesse vídeo ele se aproxima de um jogador do time adversário e o cumprimenta com um aperto de mão conciliador. O jogador de basquete inicialmente duvida, mas mesmo assim retribui o urso. Porém, a reconciliação dura pouco, assim que o rapaz percebe que foi enganado pelo novo amigo. Ele descobre que o mascote colocou um pedaço de papel nas suas costas escrito "Me chute". Aliás, é incrível como os jogadores geralmente têm muita paciência com os pranks dos mascotes e nem ficam bravos. Afinal, antes do início do jogo ou durante o intervalo, a cabeça do atleta provavelmente está cheia de coisas muito mais importantes. Por outro lado, um pouco de brincadeira pode até ser benéfico, pois ajuda a diminuir a excitação e a esfriar a equipe. Queda épica! Em agosto de 2017, Londres sediou o Campeonato Mundial de Atletismo. Considerado um dos eventos mais importantes do mundo dos esportes profissionais, um ouriço antropomórfico chamado Hero foi escolhido como o mascote principal do campeonato, mas infelizmente ele não era capaz de ostentar boas habilidades acrobáticas, assim como um dos mascotes mostrado anteriormente.
Durante a pausa em uma das competições, o mascote resolveu divertir os espectadores, primeiramente descendo em direção ao campo, dando cambalhotas na escada, causing a little bit of a stir with their antics, keeping the crowd entertained. Mas o mais engraçado ainda estava por vir. O mascote trapalhão subiu em um aparelho de ginástica, na esperança de retratar as piruetas acrobáticas mal sucedidas, mas acabou perdendo o equilíbrio e caiu de pernas abertas bem no meio do aparelho. E embora saibamos que o mascote estava relativamente protegido pelo traje, ainda assim é do assistir. Conspiração máxima. Algumas encenações de mascotes fazem os espectadores morrerem de rir em ambos os lados da arquibancada. O mascote Orbits, do time americano de beisebol Houston Astros, por exemplo, consegue se destacar por suas habilidades humorísticas especiais. Em um dos jogos contra o clube Detroit Tigers, esse estranho alienígena, com antenas na cabeça, decidiu brincar de esconde-esconde e, ao mesmo tempo, levou com ele uma rede de pesca para apanhar nela um jogador da equipe adversária. Mas o jogador foi salvo a tempo por um colega de clube que pegou Orbits em flagrante. No final, o mascote sai de mãos vazias. Para ser sincero, chega a dar um trapalhão. Duelo sério. Como você já deve ter notado no vídeo anterior, alguns dos jogadores em campo nem mesmo se negam a brincar ou participar da zoação com os mascotes para a felicidade geral dos torcedores. Aqui está outro episódio engraçado que aconteceu durante um jogo de beisebol. He made that pitch with the head of the cow and then Brantley gets it with two entre o Tampa Bay Rays e os Dodgers. O mascote de uma equipe decidiu lutar boxe com um dos integrantes do time adversário. Para fazer isso, ambos colocaram luvas enormes nas mãos, deixando a brincadeira ainda mais hilária. E tudo terminou com um golpe certeiro e a posterior queda do mascote ao chão. Mais engraçado é que eles fizeram tudo isso como se estivessem se movendo em câmera lenta.